falar e a gente grava só as apresentações daqui a pouco, Márcia? Não, porque a apresentação eu acho legal. Ok. Wilson, a palavra é sua. Sim, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso, que, por conta da conjuntura atual, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios são gravados e são disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentaram as comunicações e estiverem em dias com anuidade receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para as diretrizes como formato, norma de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estão disponíveis lá no site da Abralic. Também no nosso site vocês podem ver a programação de mesas redondas, também virtuais, realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas, com pesquisadores e pesquisadoras da área, transmitidos de forma aberta. As mesas que já foram apresentadas estão no nosso canal. Não deixe de nos seguir. Por favor, confira os horários estipulados pelos coordenadores para a sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas, como manter o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver falando e desligue o seu vídeo caso a sua conexão não esteja boa. Desejamos a todos um ótimo congresso. Obrigada. Bom, na segunda mesa do nosso simpósio, hoje à tarde, no simpósio Escritores Brasileiros no Exterior e Escritores Estrangeiros no Brasil, Circulação, Publicação e Recepção, no Congresso Abralic 2020, vamos do Araguaia e de Minas Gerais para os Estados Unidos nas duas primeiras apresentações. Nas duas últimas, teremos Graciliano Ramos em dose dupla, em sua relação com Tolstói, depois em sua publicação nos Estados Unidos. Lembramos que cada participante tem 15 minutos de apresentação. O professor Walter vai avisar quando estiver faltando 1 minuto. Gisele Manganelli Fernandes e Clara Carolina Facchini Zanirato, por favor, apresentem-se e a palavra é de vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a professora Márcia, a professora Maria Cláudia, ao professor Walter, pela oportunidade que nos dão de poder, né, estar aqui. Hoje nós estamos todos juntos para essa participação muito importante na Abralic. A Abralic é uma associação de muito prestígio, todos nós sabemos disso, importantíssima para a nossa área. Então, é com muita alegria que estamos aqui, né, nesse novo formato, e eu queria agradecer também a organização. Wilson, por gentileza, transmita nossos agradecimentos à organização, né, a toda a comissão, toda a diretoria da Abralic, porque é um esforço muito grande para que tudo isso pudesse ocorrer, né, tudo isso está acontecendo, graças a um empenho enorme de todos diante da pandemia que nos atinge agora, não é? Então, agradeço, e também com muito carinho a professora Maria Cláudia, com quem tenho a felicidade, a honra de trabalhar aqui na Unesp, em São José do Rio Preto. E hoje apresentamos, Clara Zanirato e eu, esse trabalho a respeito do livro Azul Corvo, e gostaria de destacar também que a Clara Zanirato foi nossa aluna aqui na Unesp, em Rio Preto, fez o doutorado dela na Ohio State, e hoje é docente de português na Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, uma instituição de muito prestígio também naquele país. Então, gostaria de deixar os meus agradecimentos. Passo a palavra, então, para a Clara, por favor. Obrigada, professora Gisele. Também gostaria de reforçar os agradecimentos a toda a comissão organizadora do simpósio,
porque sem o seu esforço a gente não estaria aqui, nós não estaríamos fazendo isso, aos organizadores da nossa mesa, professora Márcia, Maria Cláudia, professor Walter, muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre o Azul Corvo, da Adriana Lisboa, uma leitura dos Estados Unidos pelo ângulo de uma jovem imigrante. A gente vai fazer mais ou menos back and forth, eu e a Gisele, então eu vou ler e a Gisele vai fazer algumas intervenções. Então, vamos lá. Então, o movimento migratório do Brasil para os Estados Unidos deu-se bem antes do seu boom em 1980. Milhares de famílias deixaram a sua pátria amada, legal e ilegalmente, em busca de um novo Eldorado nos Estados Unidos e depararam-se com dificuldades de aclimação ao novo ambiente cultural. Algumas das adversidades estão nos fatos de eles precisarem aprender uma nova língua, serem forçados, de certa forma, a encarar a sua etnia de uma maneira diferente do Brasil, a sensação de não pertencimento nem à nova cultura, nem à antiga. Consequentemente, esses imigrantes foram impelidos a passar por um processo de redefinição da sua identidade, partindo da afirmação do Paul Ricoeur, perdão, o meu francês, não temos nada melhor do que a memória para significar que algo aconteceu, ocorreu, se passou, antes de que declarássemos nos lembrar dela. Nós percebemos que a ressignificação de eventos que de alguma forma são traumatológicos é importante para nos fazer lembrar da nossa identidade, seja ela brasileira, estadunidense ou de entrelugar, como afirma o Edward Said. Então, assim sendo, neste trabalho nós analisamos como, no romance da Adriana Lisboa, O Azul Corvo, publicado em 2010, a Vanja, que é a personagem principal, processa suas próprias memórias, as memórias do padrasto e as memórias da mãe falecida em busca da composição da sua própria identidade. E este é o livro da Adriana Lisboa, que também foi traduzido não só para o inglês, mas para várias outras línguas. E a gente também começa com esse quote do Charles Bukowski, que também serve para definir e redefinir identidades imigrantes, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Adriana Lisboa. Ela é uma escritora brasileira, autora de 6 romances e de livros de poesia e contos para crianças, e seus livros foram traduzidos, né, para mais de 12 línguas. Ela fez mestrado em literatura brasileira e doutorado em literatura comparada na UERJ, e hoje ela vive em Lakewood, em Colorado, nos Estados Unidos, e ela deixou a vida de docente, ela é uma escritora de ficção agora. O romance de Lisboa, Azul Corvo, apresenta uma personagem principal em busca de uma parte de sua identidade por meio da revivência de memórias próprias e alheias, memórias da sua mãe, do Rio de Janeiro, do padrasto, e de sua imigração para os Estados Unidos. A Evangelina, ou a Vanja, é uma adolescente de 13 anos que, após perder a sua mãe, muda-se para os Estados Unidos com o seu pai de registro em busca do seu pai biológico. Então, ao longo da sua jornada, Vanja enfrenta questões culturais e identitárias. Então, a menina retoma a sua experiência de imigração para os Estados Unidos e suas lembranças do Rio de Janeiro por meio das memórias de traumas que são desconectados, porque eles não têm uma linearidade. Então, assim, a obra será analisada à luz de uma das dificuldades enfrentadas por imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, a sua identidade de entrelugar. Finalmente, nós focamos em como a Vanja decide compor a sua identidade multifacetada para que ela se torne completa, nos finalmente do livro. Vanja, ao trabalhar com as suas memórias do Brasil, retoma sua identidade brasileira, a qual ela está sempre comparando com a sua identidade imigrante nos Estados Unidos. Por meio de uma narração contínua, o leitor entra em uma linha narrativa na qual não há divisão entre a voz da Vanja, as vozes dos outros personagens e uma voz narrativa onisciente. Então, esse streamline de consciência é o primeiro ponto em que vemos a identidade misturada da personagem e da narradora. Ao não diferenciar as narrações e histórias, Vanja também representa o seu entrelugar identitário quando não consegue se identificar nem brasileira e nem americana. Acho que eu pulei um pedaço. Não, tá certo. Não, tá certo. Tá certo. Nem brasileira, nem americana. Então ela diz, também era americana, segundo meus papéis, mas em essência era mesmo um produto latino, estava na cara. E no resto,
com aquele monte de melanina insistente na pele. O choque identitário, que já acontece no início do romance e permanece até o final, pinta o quadro identitário não só da personagem principal, mas também de vários outros, né, brazucas, que é a terminologia dos brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, e outros imigrantes também presentes que aparecem no romance de Lisboa. A gente vai falar um pouquinho sobre os estudos. Os primeiros estudos sobre a imigração brasileira para os Estados Unidos abordam uma perspectiva analítica de dados com foco, principalmente nos imigrantes de Governador Valadares, Minas Gerais, que eles imigraram para Nova York e para Boston, especialmente para Framingham, e estabeleceram residência. A saída em massa de brasileiros do país com destino a outras culturas data bem antes, também não só dos Estados Unidos, né? Nós temos Japão, Portugal, Itália, data bem antes de 1980. A Sueli Siqueira afirma no seu capítulo, quando ela escreve Immigrants from Governador Valadares, Projects of Return and Investment, que os primeiros contatos dos brasileiros de Governador Valadares com americanos se deram por volta de 1940, com o ciclo da extração de mica na região. Então, assim, deslumbrados pelo poder de compra do dólar, por histórias de sucesso, porque os Estados Unidos eram um símbolo de progresso e desenvolvimento, houve essa saída ou esse êxodo em massa de vários brasileiros, especialmente de Minas Gerais, que foram para os Estados Unidos tentar a vida. Ok. Você quer fazer alguma consideração aqui por causa da questão? Sim, importante lembrar também, sim, obrigada. Importante lembrar também que a Adriana Lisboa, no romance, faz referência a momentos históricos aqui no Brasil, não é? Por exemplo, do confisco, né, do nosso dinheiro, da poupança no tempo do presidente Collor, né, e também aquela ideia, antes até, né, em relação a votar para presidente, que também as pessoas falam, agora eu vou votar para presidente, e também essa a preocupação que havia em relação ao confisco. Então, ela trabalha, né, no romance esses aspectos históricos também. E é importante lembrar que todo imigrante, ele tem como a Clara já apontou, a parte linguística, né, porque eles têm várias barreiras, há várias barreiras que precisam ser transpostas, né? No caso, por exemplo, dos imigrantes latinos, né? Quando a gente pensa, não só a parte física, né? De border, né? Mas também a parte linguística, econômica, cultural. Então, há várias coisas que devem ser transpostas, né? Há várias barreiras que devem ser transpostas, né? Por esses imigrantes. Né, e aqui, que nem a professora Gisele estava falando, o Yuval Harari, ele aponta 3 condições ou termos básicos quando a gente fala de imigrantes ou de imigração. Então, o primeiro termo is the host country allows the immigrants in. São 3 termos que a gente tem que considerar, né? Então, o segundo termo, in return, the immigrants must embrace at least the core norms and values of the host country, even if that means giving up some of their traditional norms and values. E um terceiro termo, if the immigrants assimilate to a sufficient degree over time, they become equal and full members of the host country. They become us. É este o caso? Este não é o caso? Nós vamos ver. Então, aqui no romance da Adriana Lisboa, acontece de uma certa maneira. O autor... Exato. É mesmo porque, desculpe, Clara, porque, na verdade, o que você tem é que, e a pergunta, né, que o Harari também faz, né, quanto tempo precisa para que esse imigrante se torne um membro completo da sociedade? Então, a gente também tem esse questionamento. E como que ele consegue deixar suas tradições para trás, né, largar suas tradições para se tornar um membro daquela sociedade? Exatamente. Então, quando o imigrante ele chega nos Estados Unidos, ele chega em uma oh, meu Deus, um ambiente diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, são essas barreiras que eles têm que transpor, enfim. Transpor. Ele carrega, assim, não só a sua própria história, mas ele também carrega a história de um país, a história de uma cultura que vem dentro da formação identitária dele. No livro da Adriana Lisboa, a personagem trabalha não somente com as suas próprias memórias e discursos, mas também com as outras memórias que a gente já disse, do seu padrasto, da sua mãe.
Então, ela se coloca dentro de um entre-lugar identitário e de memória. Ou seja, seu entre-lugar de memórias é refletido na sua composição identitária. Então, ela afirma, né? Depois que você passa tempo demais longe de casa, vira uma intersecção entre dois conjuntos, como aqueles desenhos que fazemos na escola. Pertence aos dois, mas não pertence a nenhum deles. Você passa a ter memória sempre velha, sempre ultrapassada de casa. As pessoas estão escutando sem parar tal música do Brasil, toca na novela, toca na rádio. 6 meses depois, você descobre a música por acaso, gosta dela, e a imensa popularidade prévia parece uma espécie de traição. É como se as pessoas estivessem trocando segredos, e você sempre se surpreendendo com notícias velhas. Pessoalmente, eu acho que isso é muito verdade, isso acontece comigo, e eu acho isso muito verdadeiro. Então, nessa fala, a personagem deixa claro o seu sentimento com relação ao seu eu e o entre-lugar. Então, como o Said explica, o sentimento de exílio não deixa o sujeito voltar a uma condição anterior e mais estável de estar em casa, e ao mesmo tempo não o deixa chegar por completo ao destino da sua nova casa ou a sua nova situação identitária. A Vanja, ao constantemente transitar entre as memórias do Brasil e as memórias do seu padrasto e as suas vivências atuais, ela acaba demonstrando que não pertence a nenhum mundo no início do romance. Em sua constante busca por solidez entre as memórias que lhe estão disponíveis, a personagem acaba fragmentando ainda mais a sua identidade. Aí ela vai e ela continua. Eu conheci imigrantes brasileiros que tentavam esquecer que eram brasileiros, arranjavam parceiros americanos, filhos americanos, empregos americanos, guardavam a língua portuguesa dentro da garganta num lugar de difícil acesso e só se orgulhavam de suas origens quando alguém mencionava de modo elogioso o samba ou a capoeira ou o Brazilian Jiu-Jitsu dos irmãos Gracie. Fora isso, o Brasil era um lixo. Exato, e isso também acontece no romance da Teresa Albuez, que no ano passado, lá em Brasília, eu falei sobre o romance da Albuez, né, que vocês devem se lembrar, né, do nosso simpósio lá, e na verdade isso também, né, Albuez também aponta isso, que há brasileiros que depois querem esquecer que são brasileiros quando estão nos Estados Unidos, né, esquecem, aí eles estão só americanos, aí eles não sei o quê, esquecem português, não falam mais português, né, então esse tipo de atitude que diz, o Brasil é um lixo, e começam a, né, dizer que o nosso país não serve por uma série de, né, desqualificar o Brasil, né, e há vários casos assim. Então, a Adriana Lisboa aponta isso, e o Albuez também. Acho bastante interessante isso, e já vi coisas assim acontecendo, né, não falo mais português, esqueci português, né, que é uma coisa, assim, bastante discutida. É aquela questão, a eterna busca por ser o que você não é, o American Way of Life, filhos nascidos nos Estados Unidos, etc., que é uma dificuldade do entrelugar. Ótimo, 1 minuto. Exato, e você sonhar com o American Dream, que nem sempre se concretiza, né? Enfim, nós temos só mais 1 minuto, a gente quer dar uma passadinha rápida sobre tudo que a gente falou? A gente fala também, talvez uma outra hipótese, essa fosse a doença do imigrante latino no primeiro mundo, o desespero de abraçar com toda a força o país rico e dizer que era um pedaço. Minha história não é só minha, é também sua. Eu queria que você destacasse o autobatismo, por gentileza, Clara. O autobatismo. Então, ela deixa essa questão do entre-lugar a partir do momento em que ela se afirma pertencente, análoga, igual. Dentro do romance tem uma hora que a personagem para e fala: agora eu sou igual, agora eu pertenço a este lugar. Então, ela determina que ela pertence, a afirmação dela de estar naquele lugar é autossuficiente. Ela fala: eu abri a boca na descida e engoli neve o suficiente para promover uma espécie de autobatismo. Dali em diante eu era um deles, era igual, era mais uma menina acolchoada, enfim. Eu também gritava, eu também levava tombos, eu também. E é isso que vai permitir... É importante destacar isso, porque eu gostaria de que você falasse sobre isso, porque ela, nesse ponto, fala: agora eu sou igual, né? Exatamente, a partir daí que ela começa a descobrir a sua identidade. Então, até o meio do livro, a gente não sabe muito bem, assim, o que está acontecendo. A partir desse momento, ela ganha uma família, ela descobre o seu passado, e ela se firma em uma identidade por osmose, que é o final
disso. Então, nós 4 éramos, de repente, essa grande família improvável, multinacional, cheia de línguas diferentes e sotaques diferentes para as mesmas línguas. E aí ela fala, a casa do Fernando, que é o pai adotivo dela, foi se tornando a minha casa também, por hábito, por costume e por osmose. Nunca nos perguntamos se eu iria embora, se continuaria ali. E depois de todos os esclarecimentos, os invernos se tornaram os meus invernos e os verões os meus verões. Então, ela tomou ação sobre a própria identidade e ela se fez pertencente, seja por osmose, seja por definição, ela se fez análoga. Terminando com Adorno, então, que eu acho extraordinário. A gente termina assim para um imigrante em busca da sua identidade, ou identidades no plural, escrever é uma forma de tentar encontrar o seu lugar, de tentar se entender ou se adaptar. Como afirma Adorno, for a man who no longer has a home, writing becomes a place to live, que é o que faz Adriana Lisboa no livro. Ela também é uma imigrante, ela também se faz lar dentro dos livros, e neste caso dentro do Azul Corvo. E é isso, acho que a gente passou do tempo, né? A gente tinha preparado para 20 minutos. Muito obrigada. 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 O microfone, professora Maria Cláudia. Muito obrigada, desculpem. Vamos deixar o debate para o final, né? Creio que estamos todos de acordo. Obrigada, Gisele, obrigada, Clara. E agora eu vou pedir, então, que a Daniela, né? Daniela? Estou aqui. Daniela, desculpa, estou procurando vocês. Daniela de Azevedo, por favor, apresente-se, a palavra é sua. Muito obrigada, professora. Então, eu sou a Daniela de Azevedo, sou professora da Universidade Estadual de Montes Claros, norte de Minas Gerais, quase sertão, né, quase fronteira com o Nordeste. Um prazer enorme de estar aqui essa tarde com vocês, compartilhando conhecimentos. Adorei a fala das colegas, vi um ponto de contato com a minha apresentação, que acredito que é verdade, que na hora que a gente abrir para as discussões, quem sabe, né, a gente consegue estreitar aí esse ponto de contato. E agradecer mais uma vez à professora Maria Cláudia, à professora Márcia e ao professor Walter por terem acolhido, né, a minha comunicação nesse simpósio, que originalmente era do Simpósio Tradução e Cultura. E aí, como eu coloquei para as professoras Cláudia e Márcia, antes do início dos nossos trabalhos, numa atitude, assim, de agradecimento mesmo por esse acolhimento, eu fiz, assim, abri um parêntese, tá, na minha comunicação, para falar um pouquinho também sobre a recepção crítica, né, da obra que eu estudei. Eu posso começar a apresentar os slides? Sim, professor, por favor. Eu vou pedir um favor para o senhor, quando estiver faltando meu 1 minutinho, me avisar verbalmente, porque aqui, na hora que eu projetar, eu vou ficar sem a visão aqui da sala, tá? Se possível, eu agradeço. Então, essa comunicação minha, ela é um dos recortes, né, que eu fiz da minha dissertação. Já estão vendo? Pronto, estamos vendo. Sim. É um dos recortes, né, possíveis dentro da minha dissertação, que eu trabalho com tradução literária, literatura comparada também, e outras teorias para chegar num estudo, vamos dizer assim, o mais completo que eu pude, né, para não perder os objetivos também do meu trabalho. Então, eu vou falar aqui um pouco, né, sobre a questão da tradução cultural ou intercultural da obra Uma Vida em Segredo, as representações dessas identidades mineiras, né, a Hidden Life, que é a tradução para a língua inglesa de Uma Vida em Segredo. Então, quais os objetivos meus com essa comunicação? Tentar refletir um pouco sobre a relação
entre a tradução e a cultura, na perspectiva do tradutor, enquanto leitor e intérprete, a recepção crítica de Uma Vida em Segredo, nos Estados Unidos, como uma forma de agradecimento, né, ao acolhimento aqui nesse simpósio, e analisar alguns excertos de A Hidden Life, tentando identificar quais foram as estratégias utilizadas pelo tradutor, o Edgar Miller, e como que elas estão construindo e, às vezes, desconstruindo esses aspectos culturais no texto-fonte. Bom, apresento o autor, o Valdomiro de Freitas Altran Dourado, conhecido mais como Altran Dourado, né? Ele é um autor mineiro, ele nasceu em Patos de Minas. Ele é conhecido nacional e internacionalmente pelo caráter introspectivo e regionalista das obras. A narrativa dele tem como característica o fluxo de consciência também, né? Ele retrata o interior de Minas pela cidade fictícia de Duas Pontes, mas no caso específico de Uma Vida em Segredo, ele não cita o nome da cidade. E aí a gente meio que por inferência, né, acredita que seja a mesma cidade. Outra característica, né, das obras do Altran Dourado é que os personagens, eles migram de uma obra para outra, caracterizando esse universo altraniano. Curiosamente, também na novela Uma Vida em Segredo, esses personagens não transitam, né, nem de obras anteriores para Uma Vida em Segredo, e tampouco, né, os personagens de Uma Vida em Segredo transitam para obras posteriores. Sobre o tradutor, ele não é um tradutor por profissão, tá, ele é um jornalista, ele mora atualmente em Knoxville, no Tennessee, é um senhor hoje aí na casa dos 86 anos, a ligação dele, né, com o Brasil e como ele se tornou tradutor, né, meio que por um acidente, assim, do destino, eu conto daqui a pouquinho para vocês, tá? Sobre as obras, então, Uma Vida em Segredo e A Hidden Life. Então, a Hidden Life, né, não é um romance, é uma novela, uma das características dela é a linearidade, não há desdobramento de ações, né, o foco é sempre na personagem principal, a Biela, que é uma moça do interior, né, de Minas Gerais, é uma moça rica, mas muito simples, que sai da fazenda dos pais após a morte do pai, a fazenda do Fundão, para viver na cidade com a família do primo Conrado, que passa, então, a ser seu tutor e gerenciador das suas riquezas. Só que Biela não se adapta, né, àquela vida na cidade, por uma série de questões. E aí a gente tem como pano de fundo na história várias questões psicológicas e de natureza, de cunho social também, né, que nos remetem às reflexões profundas, principalmente a questão do papel da mulher, né, na sociedade. Então, o livro, a história é contada no início do século XIX, e o papel da mulher, né, de submissão, a voz que não é dada à mulher, e a Biela, no seu silêncio, com seus segredos, ela é uma transgressora, vamos dizer assim, dessas regras, tá? E A Hidden Life, né, que foi publicado em 1969 pela editora Knopf. A versão que eu usei, né, a edição que eu usei para os meus trabalhos foi a de 1972. Então, qual foi o contexto de tradução de Uma Vida em Segredo? Primeiro, a questão do meu encontro com o tradutor, Edgar Miller. Foi uma obra difícil de encontrar, ela estava na estante de livros raros, lá da estante virtual. Eu adquiri a versão em língua inglesa, assim, por um preço, assim, bastante, né, mas valeu muito a pena. E depois de 1 ano e meio, de muitas pesquisas, eu meio que acidentalmente eu encontrei o senhor Edgar Miller na rede social, no LinkedIn. Aí, imediatamente, eu fiz contato com ele, uma simpatia de pessoa, respondeu ao meu chamado, marcamos algumas entrevistas pelo Skype, e depois uma entrevista mais formal, escrita, e
e ele tem uma história de vida muito bonita, né? E aí o contato dele com o português, primeiro, ele se casou com uma brasileira, quando ele servia o exército americano na Áustria. E aí, retornando aos Estados Unidos, ele estudou jornalismo e foi contratado pela Associated Press News Agency. Na sequência, ele foi enviado, né, para o Rio de Janeiro como correspondente, em 1961, e trabalhou como correspondente da Associated Press até 1966. Nesse tempo que ele morou no Brasil, né, fez algumas amizades, dentre elas um jornalista de nome Alfredo, ele não se lembra do sobrenome, e o Alfredo era amigo pessoal do então dono, né, da editora Knopf, o Alfred Knopf. E o Alfred, ele sempre gostou muito da literatura brasileira, inclusive visitou várias vezes o Brasil, ficou hospedado na casa de Jorge Amado, enfim, no catálogo da editora tem algumas obras, né, de Jorge Amado traduzidas também, e ele perguntou para o Alfredo brasileiro se ele recomendaria alguém a leitura de livros em português, e o Alfredo brasileiro indicou o senhor Miller, né, o Edgar, para essas leituras. E aí, como consequência, ele fez a tradução de Uma Vida em Segredo. Ele até perguntou, mas por que esse livro? Aí o Alfred, meio que grosseirão, respondeu, eu não quero saber se é um livro que vende ou se deixou de vender, eu gosto da história e eu quero a história publicada em língua inglesa. Sobre a relação de Edgar com Altran Dourado, eles nunca se encontraram, curiosamente. E isso, inclusive, é uma pesquisa que eu continuo fazendo, né, para ver se eu descubro se tem alguma carta, algum documento, enfim. Mas, segundo o senhor Edgar Miller, ele não teve contato nenhum, nem por correspondência, telefone, não houve interferência do Altran Dourado, né, nas questões de tradução, e o Altran também era um tradutor, então, assim, vamos dizer assim, é um episódio, assim, bastante intrigante, né, de como que essa obra foi traduzida. Como que a obra foi recebida, né, nos Estados Unidos? O próprio Miller reportou que a recepção foi muito boa, apesar do livro não ter vendido muito nos Estados Unidos. E ele se lembra, né, que um dos críticos meio que cutucou, né, que talvez o Dourado tivesse plagiado Flaubert com Um Coração Simples, né, a Simple Soul em inglês. Meu francês não é bom, então eu não vou nem arriscar falar em francês. Mas ele, particularmente, ele acha que não tem, né, que o máximo que pode ter acontecido foi o Altran ter se inspirado em Flaubert, mas que a história é bem diferente, né, e de fato, né, se a gente lê com olhos mais atentos, há grandes diferenças entre a Félicité e a Biela. A Orelha de Arhirian Live traz, este conto simples, mas curiosamente comovente, lembra Um Coração Simples de Flaubert, transmite sentimentos calorosos, um brilhante senso de verossimilhança, ao revelar o coração e a alma dessa vida em segredo. O Book World Review publicou, seu valor e apelo residem na habilidade com que Altran Dourado leva o leitor a sentir compaixão e preocupação por sua obscura heroína, e ainda, o The Pilot, a simplicidade quase infantil de Uma Vida em Segredo, tanto em seu tom quanto em sua fala, em sua falta de recursos técnicos. O que ele chama aí de falta de recursos técnicos é a questão da oralidade, né, do linguajar mineiro, da falta de aspas para marcar o discurso direto no livro, e aí esse crítico, né, que é eu acho que é o McNiff, se não me engano, ele coloca isso como falta de recursos técnicos, indica uma sofisticação literária. Bom, quais são as perguntas, né, de pesquisa que tem a ver com essa apresentação? Uma tradução pode ser feita baseando somente em aspectos linguísticos ou somente culturais, ou esses aspectos são tão interdependentes que um implica o uso do outro? Podemos dizer que uma tradução é linguística ou cultural? As diferenças culturais justificam mudanças no texto-fonte para que ela seja compreensível para os leitores do texto de chegada?
como o tradutor deve equacionar o problema da lealdade ao texto-fonte e a recepção desse texto por leitores de um contexto cultural diferente. E como que Miller transporta o leitor americano para o mundo real da ficção, que é o interior de Minas Gerais. Durante a análise, né, eu busquei me pautar pelas seguintes considerações. A subjetividade do texto-fonte, né, tem muito jogo de palavra, tem uso de palavras tipicamente mineiras, né, algumas metáforas, outros fatores culturais, enfim, e a ambientação, né, que é muito regionalizada também, que são as paisagens, os objetos e a própria oralidade que está presente em Uma Vida em Segredo. Para a análise em si das teorias, né, hoje, para essa apresentação, são importantes, né, a revisão que Venuti faz sobre a questão da tradução estrangeirizada e a tradução domesticada, a traduzibilidade, né, a questão dos itens que não podem ser traduzidos por Eiser, e a tradução literária atuando em 4 campos básicos da diversidade dos 2 sistemas linguísticos, que são os campos linguístico, interpretativo, pragmático e cultural. Chamando atenção para o campo cultural, nós temos os itens culturais específicos, que são mais arbitrários, né, próprios de uma determinada cultura, e que, às vezes, podem ou não ser iguais em uma outra cultura. Os menos específicos, que são facilmente identificáveis, né, como o nome das pessoas, as instituições, os sistemas de medida, e aqueles itens culturais que são percebidos pelo estranhamento, né, causou estranhamento, então isso aqui certamente tem a ver com a cultura do texto-fonte. Tá travando, né? Ok. Então, diante dessa exposição, eu trouxe aqui um quadro com alguns termos, né, algumas partes, alguns excertos do livro que eu analisei dentro da perspectiva dessas teorias. Então, aí nós temos o nome da fazenda, fundão, né, é um item menos específico, né, não precisa ser traduzido, obviamente, porque a própria anteposição da palavra território, territory, né, deixa claro que é um nome próprio. Já na questão da oração, né, Ave Maria, a gente nota que Dourado grifa com letras minúsculas e Miller grifa com letras maiúsculas. À primeira vista, né, a gente pode entender que o Miller, ele não traduziu Ave Maria, mas na entrevista que eu fiz com ele, o que ele coloca? Ave Maria não é português, Ave Maria é uma expressão latina, e a época da tradução e também da escrita, né, de uma vida em segredo, era comum, né, na religião católica, as missas serem celebradas em latim. Então, por isso a manutenção do termo. Então, aí a gente poderia falar que é um exemplo de um item específico, mas que é compartilhado entre as culturas norte-americana e brasileira. Obviamente, se esse texto tivesse sido traduzido para o indiano, certamente o tradutor teria que usar de uma outra estratégia, de um outro recurso para traduzir, né, Ave Maria. Quanto ao termo garapa... Daniela, perdão, 1 minuto, tá? Tá. Nós temos a questão aí da intraduzibilidade, né, do termo, e então ele opta por fazer uma adição ao termo, né, a drink made of sugar cane. Então, adiantando aqui um pouquinho, a palavra monjolo, que foi uma palavra que causou muita dificuldade para ele traduzir, porque não existe na língua inglesa, ele traduziu como mill wheel, né, então aí no caso ele domesticou o termo, mas fugiu muito, né, daquilo que pelas imagens aí a gente vê o que é um mill wheel e o que é um monjolo, né, e o próprio Miller fala que se ele tivesse tido a oportunidade, né, anteriormente de conhecer, certamente ele tinha buscado um outro termo que se aproximasse mais em língua inglesa. Já partindo aqui para as conclusões, ele optou, na maioria das vezes, pela estrangeirização. E aí, como ele mesmo pontua, even though Dourado wrote about life in his home state of Minas Gerais,
I don't remember too many specific instances of feeling the need to Americanize the story. In fact, I was often reminded in his writing of my own home state of Tennessee. Então, essa conexão, né, do tradutor, leitor, do tradutor, intérprete, na sua subjetividade, de fazer as aproximações entre as culturas, no caso específico de Miller, porque ele foi criado, né, a infância dele foi num ambiente rural, tanto quanto o ambiente da escrita de Altran Dourado. Termina aqui, então, né, com uma paráfrase, né, de Berman, que nos diz que traduzir é trair. Traz-se o nacional ou traz-se o estrangeiro. Mas traduzir também é interpretar, cabendo ao tradutor a decisão de escolher a quem ser fiel. E no caso do Miller, né, a conclusão é que ele decidiu ser fiel ao texto fonte. Espero ter oportunidade de, na hora do momento dos debates, eu me aprofundar mais na questão das análises, né, do contexto cultural da obra. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada, Daniela, muito obrigada. Com certeza, poderemos fazer um belíssimo debate daqui a pouco, né? Obrigada. Carolina Miranda. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Bem? Carolina, por favor, apresente-se, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Meu nome é Carolina, eu faço doutorado na UFMG, eu estou no meu 3º ano de doutorado, então a minha apresentação vai ser, na verdade, a apresentação do que é a proposta da minha tese, que é estabelecer uma relação entre as produções do Graciliano Ramos e do Lev Tolstói. Eu queria agradecer a organização do evento por poder fazer parte dessa mesa, e, inclusive, eu queria até fazer um outro agradecimento, porque quando eu me inscrevi, né, na mesa, eu não sabia quem participaria, mas eu tive uma surpresa muito gratificante, porque uma das referências bibliográficas no qual eu baseio a minha pesquisa é uma obra chamada Cangaços, que é da professora Ieda Lebenstein, da USP, e do professor Tiago Miesala, e ele tá na mesa, então, assim, isso vai ser uma experiência muito gratificante para mim, assim, poder apresentar meu trabalho com ele presente também. Então, basicamente, o nome da minha pesquisa é Retirantes e Mujiques entre a Aldeia e Alagoas, Diálogos entre as obras de Graciliano Ramos e Lev Tolstói. Eu optei por preparar um texto. Silviano Santiago aproxima o escritor latino-americano da figura do devorador de livros, de que os contos de Borges nos falam com insistência, lê o tempo todo e publica de vez em quando. Para o crítico, nesse tipo de escritor, o conhecimento estimula seu projeto de criação literária, que é o princípio da organização da produção do texto. Nesse sentido, a figura do devorador de livros pode ser associada a Graciliano Ramos, que ainda adolescente confessa, abre citação. Invoquei num desespero o socorro de Emília. Eu precisava ler não os compêndios escolares, insossos, mas aventuras, justiça, amor, vinganças. Fecha citação. Na voz desse leitor já adulto, em conversa com seu filho Ricardo Ramos, o desejo de leitura transforma-se na predileção por alguns autores, ao expressar, abre citação, sua enorme admiração por Tolstói. Guerra e Paz é o maior romance da literatura mundial, e não sei de novela melhor nenhuma que A Morte de Ivan Ilitch. Fecha citação. E ainda quando, abre citação, às vésperas de morrer, disse publicamente que julgava as suas influências, Dostoiévski, Tolstói, Balzac e Zola. A uma pergunta sobre o qual dos dois preferia, Tolstói ou Dostoiévski, o repórter sem dúvida imaginava que fosse o segundo, respondeu, Tolstói, mas Tolstói eu não considero apenas o maior dos russos, é o maior da humanidade. Fecha a citação. Salvo as diferenças de contextos sociais, classe e formação, o autor de Vidas Secas apresenta uma percepção de arte e literatura muito próxima do escritor pacifista russo. Ao avaliar um conto de sua sobrinha Marília, em suas correspondências, Graciliano demonstra preocupação em ressaltar a sinceridade e a humanidade como os principais aspectos da arte. Abre citação. Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos. A arte é sangue, é arte.
é carne. As nossas personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos expor o que somos. A arte é isso, a técnica é necessária, é claro, mas se faltar técnica, seja ao menos sincera. Fecha citação. Desse modo, a expressão humana e a sinceridade, valorizadas por Graciliano Ramos, estabelecem relação direta com a abordagem político-social em suas obras, na denúncia de um sistema social dividido entre burguês e proletário, donos de terras e retirantes. Lev Tolstói também valoriza a sinceridade artística, abre citação. Mais que tudo, o grau de contágio de arte é dimensionado pelo grau de sinceridade do artista, fecha citação. Em seu ensaio O que é arte, o autor faz uma revisão crítica dos movimentos artísticos até então ocorridos. O escritor explica que após o Renascimento, a arte deixou de ser acessível ao povo, porque os artistas queriam satisfazer a vontade das elites, que desejavam uma arte em que levasse o prazer e exaltasse ao belo. Porém, Tolstói destaca que, para ele, a essência da arte é a expressão dos sentimentos. A arte é a atividade humana que consiste em um homem comunicar conscientemente a outros, por certos sinais exteriores, os sentimentos que vivenciou, e os outros serem contaminados por esses sentimentos. Percebe-se nas obras de Graciliano Ramos, por sua vez, a preocupação em mostrar a humanidade do nordestino e, no mesmo passo, denunciar o sofrimento de que esse homem padece. Abre citação. O que me interessa é o homem daquela região aspérrima. Procurei auscultar a alma do ser rude e quase primitivo que mora na zona mais recuada do sertão. Observar a reação desse espírito bronco ante o mundo exterior. Isso é, hostilidade do mundo físico e da injustiça humana. Fecha citação. O escritor destaca, pois, que o seu interesse no sertanejo é também um interesse humano. Seu desejo é denunciar a situação de miséria e as injustiças sofridas pelo homem interiorano, como Fabiano e sua família, em Vidas Secas. Abre citação. Os meus personagens não são inventados. Eles vivem em minhas reminiscências, com suas maneiras bruscas, seu rosto vincado pela miséria e pelo sofrimento. Fecha citação. De maneira semelhante, para Tolstói, as obras que teriam conteúdo mais verdadeiro e interessante seriam aquelas que reelaborariam, abre citação, a vida dos trabalhadores com suas formas infinitamente diversas de trabalho e os perigos relacionados a ele, suas relações com a mulher e os filhos, suas relações com todas as questões econômicas, fecha citação. Por tal razão, várias obras de Tolstói invocam a humanidade da vida dos camponeses e, sobretudo, a relação entre esses e seus patrões, como é o caso de Rostov, em Guerra e Paz. Abre citação. E só quando entendeu os gostos e aspirações do mujik e conseguiu entender o sentido secreto de seu linguajar, só quando se sentiu unido ao mujik, a administração de Nikolai Rostov obteve resultados mais notáveis. Fecha citação. Em um dos vários ensaios críticos de Tolstói sobre a sociedade política, nomeado Aos Trabalhadores, o escritor denuncia os latifundiários que exploravam os camponeses em um regime de servidão legitimado pela figura do soberano czar. Abre citação. O fato segundo o qual vós operários sois forçados a passar vossa vida na miséria, enquanto outros sem nenhum trabalho desfrutam do produto do vosso labor, vós que sois escravos desses homens, quando isso não devia acontecer, esse fato comove quem quer que tenha olhos e coração. Fecha a citação. Nesse sentido, as maneiras pelas quais Graciliano Ramos e Lev Tolstói elaboram as agruras sofridas pelo retirante mujik ou trabalhador explicitam uma semelhança entre as obras de ambos os escritores, que primam pela sinceridade artística e pelo empenho em realizar uma crítica política e social. Desse modo, os dois escritores ressaltam em suas obras um mundo dividido em dominados e dominadores, enfatizando o drama humano vivido por seus personagens. Essa elaboração estrutural e estética de temáticas comuns, ao mesmo tempo distintas em suas particularidades, governos e nações, é um dos aspectos que fizeram com que as obras desses dois escritores transpusessem os limites de seus países e das filiações, respectivamente, ao realismo russo e à segunda geração do modernismo brasileiro, culminando na reelaboração de elementos particulares que, por sua originalidade, inserem ambos os escritores no contexto da literatura universal. Essa elaboração artística, comum aos dois escritores, talvez possa ser traduzida na consagrada frase do escritor russo, abre citação, se queres ser universal, começa por pintar tua aldeia, fecha citação. A partir de tais discussões, esse texto se propõe a explorar as relações de semelhança e diferença entre o pensamento e as concepções
acerca da arte e da literatura de Graciliano Ramos e Lev Tolstói, com base em ensaios críticos, textos jornalísticos e obras ficcionais de autoria desses escritores. Esse artigo buscará ainda elucidar a maneira como os dois autores expressam em suas obras a busca pela sinceridade artística, a humanidade do homem rebaixado, as críticas políticos sociais e a reelaboração ficcional de um mundo vivido entre dominados e dominadores. O estudo de tais aspectos nas obras desses dois escritores será fundamentado nas teorias de George Agamben, Carl Schmitt, Walter Benjamin sobre os métodos de exercício do poder, da violência, da exploração, da dominação e da opressão. Outro objetivo dessa pesquisa será investigar como a elaboração literária de tais aspectos demonstra o modo como essas constantes temáticas são expressas por meio de técnicas e artifícios estruturais, estéticos e estilísticos comuns entre os dois escritores, tais como o autor implícito, a autoconsciência, o autojulgamento, a singularização do olhar e a reelaboração ficcional de dados autobiográficos. Na fortuna crítica referente às obras dos escritores Graciliano Ramos e Lev Tolstói, são apontadas inúmeras correlações destes com outros autores. No entanto, observa-se que no estudo que aqui se propõe, a aproximação e investigação de tais aspectos temáticos, estéticos e estilísticos nas obras críticas e ficcionais do escritor italiano e do russo são inéditas. Em uma das inúmeras correlações presentes na fortuna crítica de Graciliano Ramos, Antônio Cândido, no estudo Ficção e Confissão, destaca a assimilação do protagonista de Angústia, Luiz da Silva, ao narrador de Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, caracterizando ambos como homens acuados, tímidos, vaidosos, hipercríticos, fascinados pela vida e incapazes de viver. Os sentimentos de condenação, frustração e desespero de Luiz da Silva após assassinar Julião Tavares também o aproximam do personagem Goliaquidin, da obra O Duplo, de Dostoiévski. Otávio Faria, no artigo Graciliano Ramos e o Sentido Humano, complementa a aproximação entre a obra de Graciliano Ramos e a de Dostoiévski, ressaltando o psicologismo do protagonista de Angústia e a força quase dostoiévskiana com que as recordações de infância invadem a história e a subjetividade de Luiz da Silva. Para Carlos Nelson Coutinho, Graciliano Ramos, como socialistas russos, percebe a falência da burguesia, dos valores burgueses e do capitalismo, e por isso incorpora aspectos do realismo crítico em suas obras. Graciliano Ramos estabelece uma relação no texto Graciliano Ramos, Coutinho estabelece uma relação entre o ensaio, narrar ou descrever, de George Lucas, e o método descritivo utilizado em Caetés. Nessa obra, predominaria o recurso realista da união e narração de descrição, que agrega momentos exteriores e interiores de personagens e objetos. No texto Leão Tolstói, por Máximo Gorki, Gorki sinaliza pela primeira vez uma relação entre Homero e Tolstói, ao fazer referência a uma declaração do próprio escritor de Guerra e Paz. É uma espécie de Ilíada, por seu tom de epopeia. Essa aproximação será retomada por Georg Steiner no ensaio Tolstói ou Dostoiévski, ao associar a estrutura das obras de Ana Karenina e Guerra e Paz à das obras de Homero, por serem epopeias em prosa, e ainda por interrelacionar a construção dos personagens por meio da utilização de epítetos, assim como Homero, observado na feiura da princesa Maria, na beleza de Helena e na alegria contagiante de Natasha, personagem de Guerra e Paz. Em busca de expressar a sinceridade em suas obras, Lev Tolstói e Graciliano Ramos ficcionalizaram os conflitos de uma sociedade dividida entre dominados e dominadores, na qual o abuso do exercício de poder leva à opressão de classes rebaixadas. Em Ana Karenina, o fazendeiro Lievin se revolta ao conversar com o proprietário de terras que se mostra a favor do uso da violência física contra seus servos. Abre citação. Teimavam que um camponês russo era um cevado, gostava de porcaria, e para arrancá-lo a isso havia necessidade de autoridade e a falta de autoridade, de cacete. Fecha a citação. Situação semelhante pode ser observada em Paulo Honório, de São Bernardo, que é repreendido pela esposa por bater em seu funcionário. Abre citação. Como tem coragem de espancar uma criatura daquela forma? Ah, sim, por causa do marciano, pensei que fosse coisa séria. Fecha a citação. Para o dono de terras, os funcionários se reduziam a seres domináveis, a quem se impõem ordens. Abre citação. Essa gente faz o que se manda, mas não vai sem pancada, e Marciano não era propriamente um homem. Fecha a citação. Em Angústia, a divisão da sociedade em dominados e dominadores será observada, por exemplo, no funcionário Luiz da Silva e no burguês Julião Tavares. Ao relembrar seu passado, quando Luiz chega pobre à cidade, ele imagina o que teria ocorrido com outros trabalhadores que viveram a mesma situação de penúria como ele.
Abre citação. Alguns, raros, teriam conseguido, como eu, um emprego público, seriam parafusos insignificantes na máquina do Estado, estariam visitando outras favelas. Ao expressar uma visão social associada a uma máquina em que ele é controlado como parafuso para fazer seu trabalho, Luiz da Silva parece estar fazendo menção à modernização de modos de poder invisíveis exercidas por meio do controle da disciplina. De modo semelhante, em Guerra e Paz, o narrador se refere ao exército como uma máquina, estruturada por relações de poder e controle. Abre citação. Como no mecanismo de um relógio, também no mecanismo da atividade militar, uma vez começando o movimento, ele segue de modo irresistível até o resultado final. Fecha a citação. Nos textos que antecedem o início dos capítulos do romance, é possível perceber que um dos principais temas dessa obra é, sobretudo, o poder. A narrativa parece tratar de duas visões de poder: o método arcaico e visível de poder, exercido de modo institucionalizado, conferido ao soberano e à nobreza, e a transição desse método de poder por meio da criação de instituições como o exército, em que a disciplina e o controle fundamentaram uma maneira modernizada de poder invisível implícito. No artigo Carta a um Suboficial, Tolstói propõe que o contexto histórico do autor russo, o exército foi utilizado como um método de exercício de poder utilizado pelas classes dirigentes para dominar as classes mais baixas. As tropas só são necessárias aos governos para dominar o povo dos trabalhadores. Abre citação. O povo jamais sairá da miséria na qual os mantém os ricos, enquanto as tropas forem submetidas às classes reinantes. Fecha a citação. Eu acho que meu tempo já está quase acabando, então eu acho que não vai dar bem para eu explicar todas as teorias que estavam aqui contidas no meu texto. Mas, basicamente, a partir daqui, o que eu ia explicar é mais um embasamento teórico da pesquisa, né, em que eu vou embasar o estudo das formas de poder, controle e violência nas obras do Giorgio Agamben, do Walter Benjamin e do Carl Schmitt, e também porque eu pretendo fazer um estudo de alguns dos artifícios literários, né? E aí eu me basearia em Ioan Sibuf, que é em Retórica da Ficção, quando ele fala do autor implícito, no Mikhail Bakhtin, Problemas da Poética em Dostoiévski, quando ele vai falar do monologismo e dialogismo das obras, e também sobre a singularização do olhar, que é um recurso que é conceituado pelo Viktor Shklovsky. Além, é claro, de estudar a reelaboração, né, a ficcionalização de elementos autobiográficos que são trabalhados tanto pelo Tolstói nas obras dele, quanto pelo Graciliano Ramos, né, que eles tiram dados da realidade, eles se aproveitam, digamos assim, das memórias dele para basearem alguns personagens e alguns traços da ficção deles. Então, basicamente, seria isso, e muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. Professor Tiago, vou passar-lhe a palavra, certo? Para se apresentar e faça o favor. A palavra é sua. Muito obrigado. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, muito obrigado. Também começo com os agradecimentos aqui pela acolhida nesse simpósio, né? Minha primeira vez aqui com vocês, fico feliz pela acolhida e espero aqui aprender, como tenho aprendido aqui nas 3 falas das colegas, e de poder compartilhar um pouco depois. Eu sou professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, também atuo como professor da pós-graduação em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da FEFELESH, aqui também da USP. A minha proposta de apresentação hoje, né, Graciliano Ramos, editado em Portugal e nos Estados Unidos, Chegada, Desencontro, Tutela e Ressonâncias, ela foi um pouco prejudicada, na verdade foi muito prejudicada pela pandemia, pelo menos a segunda metade relativa aos Estados Unidos, porque em abril desse ano eu deveria ter feito uma pequena viagem para lá, e nesse momento eu estaria lá fazendo um estágio mais ampliado, mas em função da pandemia tudo teve que ser mudado, e o material que eu consegui recolher a respeito da publicação da obra do Graciliano nos Estados Unidos decorre de pesquisas de fontes primárias que eu já havia feito no IEB, aqui da USP, e também pela proximidade com a família do escritor. Eu também consegui o contrato que ele celebrou com a editora Knopf em 46, enfim, eu tenho alguma documentação, mas nada perto do que eu conseguiria indo lá no Harry Hanson Center da Universidade do Texas, onde está depositado todo o acervo da editora Knopf, tá? Então, essa breve ressalva
só para dizer, só que, por outro lado, a publicação do Graciliano em Portugal é um estudo que eu já faço há algum tempo. Esse ano, se tudo der certo, vai sair publicado um livro intitulado Graciliano na Terra de Camões, na qual eu, a partir de levantamento também de fontes primárias, cartas, dedicatórias em livros, relatórios de censura, enfim, toda uma documentação recolhida em Portugal, consigo, de alguma forma, traçar essa trajetória dele em Portugal, principalmente no final dos anos 30 até os anos 50, e eu vou falar um pouco disso aqui. Acho que já estou perdendo muito tempo fazendo ressalvas e explicações, mas deixa eu entrar minimamente no trabalho. Eu tinha escrito, mas acho que em função do tempo, eu acho que não vai ser possível, então eu vou tentar trabalhar com alguns tópicos aqui. Eu fiz uma apresentação apenas para ilustrar alguns aspectos, mas falando inicialmente da chegada do Graciliano em Portugal, é curioso observar que ela se dá num contexto da pujança do livro brasileiro, né? Porque a gente escuta bastante, tem um texto muito famoso do Antônio Cândido, A Revolução de 30 e a Cultura, né, que fala que o livro se tornou o nosso objeto de cultura mais vivo naquele momento, e tem-se uma dimensão de uma expansão da indústria editorial brasileira, mas isso não se circunscreveu ao Brasil. Ou seja, o que a gente observa, e alguns pesquisadores portugueses também vão nessa mesma toada, o que se chama de uma inversão da influência tipográfica entre Brasil e Portugal, algo único no intercâmbio entre os dois países até então observado. Por quê? Porque os nossos livros, o Brasil era um mercado recipiente, ele recebia os livros portugueses. Nesse momento, o livro brasileiro, a nossa indústria editorial não só supre as demandas internas, como também passa a ameaçar os editores portugueses em solo português, ou seja, então eu consegui documentar isso, né, em várias revistas de época, enquetes que se faziam, quanto que o livro português não era mais páreo para o livro brasileiro, ou seja, é nesse contexto que o Graciliano chega a Portugal, e não só ele, mas o romance de 30, de um modo geral. Tá? Então, a gente observa que a partir de 38, principalmente, a presença dele é muito grande. Óbvio, ela não chega nem perto do que foi a presença do Érico Veríssimo e do Jorge Amado, são os dois principais autores que figuram nesse intercâmbio literário, porque realmente é uma inversão, né, tanto no que diz respeito em termos editoriais, e eu trabalho muito com a história do livro da edição, por estar vinculado a um curso de editoração, né, produção editorial, e ao mesmo tempo em estudos literários, né, essa interface entre essas duas áreas, porque tem essa inversão na influência tipográfica, mas ao mesmo tempo o nosso romance passa a servir de base também, de certa medida, para o neorrealismo português que está surgindo naquele momento em Portugal. Então, é uma conjunção de fatores, né, e aí a gente vai assistir também, para além desse componente específico, que é o neorrealismo português, que é de uma geração de escritores mais novos em Portugal, que vai tomar como base esses autores brasileiros, Graciliano, Jorge Amado, em geral são autores mais à esquerda, com um romance mais de caráter social, vamos dizer assim, mas é curioso observar que a ressonância desses autores brasileiros em Portugal não se circunscreve às revistas neorrealistas, eles estão presentes, inclusive em revistas que a gente chama de presencistas, né, que era a geração anterior, era uma geração mais afeita entre aspas, a arte pela arte, ou seja, uma dimensão mais estética do texto literário, ao passo que os neorrealistas não, era uma ênfase muito mais social, né? Então, mas o Graciliano figura nos debates, tanto de críticos neorrealistas, quanto críticos presencistas, e também num contexto de estreitamento das relações entre o Estado Novo brasileiro e o Estado Novo português. No mapeamento que eu fiz da divulgação da obra do Graciliano, mais que isso, textos avulsos do Graciliano em Portugal, o maior contingente dele está numa revista chamada Atlântico, que é uma revista coeditada entre o Departamento de Imprensa e Propaganda brasileiro e o Secretariado da Propaganda Nacional português, né? Então, é curioso observar como que... e eu documentei, né, desde 38, e nesse livro que eu espero publicar até o final do ano, o conjunto da recepção, né, faço uma edição da recepção do Graciliano em Portugal, né, então, de 38 até 1947, né, e essa baliza é uma referência importante, depois eu vou mencionar por quê, a gente encontra 11 textos de figuras bem representativas, dá para a gente mapear um pouco assim a trajetória do Graciliano por lá. Tanto é curioso observar como você vê críticos que não estão naquela dinâmica nacional brasileira aqui, da disputa entre realistas e intimistas, né, então como olham para a obra do Graciliano como um intimista, algo que seria aqui algo não tão comum, né, porque aqui o Graciliano se colocaria ao lado dos romancistas sociais, mas quando a gente olha para um livro como Angústia, né, não dá para a gente fugir a esse componente, o que existe de social no recalque do Luiz da Silva, por exemplo, então tem esses componentes,
e a presença dele maciça. Mas, engraçado, né? Ou seja, até aí, até 47, que é a data que eu elegi, não existe, a obra do Graciliano não é publicada em Portugal. A gente tem o quê? O livro brasileiro chegando a Portugal. Só que no contexto pós-Segunda Guerra, o livro, em termos de tarifas cambiais, né, ele se torna impraticável, né, o livro brasileiro em Portugal. O que acontece é um editor, especificamente uma editora em específico chamada Livros do Brasil, ela identifica que existe uma demanda pela leitura de autores brasileiros, mas o livro nacional é muito caro, o livro brasileiro é muito caro. Né, então, essa editora trabalha no sentido de fazer edições de autores brasileiros em Portugal. Né? E o autor mais publicado é o Érico Veríssimo, né? Tanto que o editor português, que é o dono dessa editora chamada Livros do Brasil, chamado Souza Pinto, dizia que o Érico Veríssimo era o autor que escrevia em língua portuguesa mais lido em Portugal, porque as edições tinham uma ressonância e um impacto muito grande. De fato, né, são muito expressivos números de vendagem do Érico Veríssimo. Mas por que eu estou dizendo isso? Ou seja, que em 47, essa Livros do Brasil, ela não edita propriamente o Graciliano, mas ela compra parte da tiragem da obra completa do Graciliano, que foi publicada pela Zé Olímpio em 47, e a gente passa a ter, deixa eu compartilhar rapidinho aqui, eu não quero perder mais tempo do pouco que eu tenho, só para vocês terem uma ideia, se está visível para vocês, vocês me dizem. Aqui. Tá. Sim. Aqui vocês veem, assim, aqui é a edição da José Olímpio, feita em 47, só que aqui na capa, né, há a inserção aqui, Livros do Brasil de Portugal. Uma inserção que também é feita na lombada aqui também. Tá? Então, é uma editora que ela edita propriamente os livros, mas ela também é uma distribuidora, e aqui, basicamente, pegou-se a edição brasileira, aqui a gente vê claramente o SR do Santa Rosa, aqui dessa ilustração de São Bernardo, né? Mas aqui ela coloca a marca da Livros do Brasil, mas só para vocês perceberem que, ou seja, começa a se falar de Graciliano em 38, mas o primeiro livro, efetivamente, dele, publicado em Portugal, não é nem publicado, na verdade, distribuído de modo estruturado e efetivo, se dá em 47, porque o primeiro livro, de fato, do Graciliano, publicado em Portugal, é São Bernardo, e algo que acontece em 56, ou seja, 3 anos depois da morte do Graciliano. Tá? Aí vocês me perguntam, pô, mas, Tiago, aqui é Brasil-Portugal, mesma língua. Só para vocês verem como essa questão é complexa, né? Essa Livros do Brasil, quando ela publicou esse conjunto de obras do Érico Veríssimo, ela propunha uma espécie de tradução intralinguística, ou seja, elementos lexicais, determinadas construções sintáticas, eles reivindicavam como é que eu posso dizer, um aportuguesamento, né? Até eu consegui encontrar uma carta do Érico Veríssimo, no qual ele acha muito estranho, por exemplo, um gaúcho rio-grandense dizer comboio, bicha, ou algo assim, mas, enfim, se é para vender meu livro de modo mais efetivo em Portugal, eu não me oponho. Ao passo que os José Lins e a Raquel de Queiroz se opuseram, e tem toda uma questão aí relacionada a esse trânsito editorial e literário entre Brasil e Portugal. Tá? Aqui só eu não havia mostrado, mas a primeira chegada do Graciliano em Portugal se dá por intermédio do Jorge Amado. O Jorge Amado pega 2 exemplares do Caetés, um ele entrega para o escritor português Ferreira de Castro, uma figura importantíssima no cenário português ali dos anos 30, 40 e 50, enfim, e outro ele entrega para o brasilianista José Osório de Oliveira, que é uma figura importantíssima aqui para se pensar esse estreitamento, essa divulgação da literatura brasileira em Portugal. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia também, é uma edição de Angústia, se eu não me engano, é a terceira edição de Angústia, que o Graciliano envia para o José Osório de Oliveira, e a gente tem uma missiva, uma espécie de uma carta. Ele usa o frontispício do livro como um espaço missivístico aqui, para levar o livro até o colega, enfim, e é curioso observar, eu estou fazendo agora no momento também uma edição das cartas inéditas do Graciliano, então tem muita coisa que aparece também nos próprios frontispícios dos livros e coisas assim, tá? E essa é a primeira edição efetiva do Graciliano em Portugal, que é de São Bernardo, que é feita pela editora Ulisseia, em 1956. Essa editora iria publicar o Guimarães Rosa, só que houve um desencontro, e o Guimarães Rosa acabou saindo pela editora Livros do Brasil, aquela que eu mencionei inicialmente. Tá, então, o Graciliano, pela Livros do Brasil, ele não teve propriamente uma edição de um livro, por mais que eu tenha encontrado uma documentação de um estreitamento missivístico entre ele e o editor português,
mas o que aconteceu, na verdade, foi simplesmente essa distribuição com essa marca da editora portuguesa do livro da coleção de livros das obras completas de 47 em Portugal. A edição propriamente do Graciliano pela Livros do Brasil não aconteceu. Eu não consegui saber o motivo, né, mas pode-se ser o fato dele ser uma figura não muito bem vista pela PIDE, na Polícia Política Portuguesa. A gente vai ver que, por exemplo, o livro Viagem, né, é um livro póstumo, mas ele tem um auto de censura lá, e foi proibido de circular em Portugal, né, tem várias questões aí que talvez entrem em cena que me permitam dizer que, aliás, não saber por que ele não foi publicado pela Livros do Brasil. Tá, isso de modo muito geral, né, e eu queria, se possível, para fazer um breve contraponto com os Estados Unidos, né, o tempo que me resta aqui, na minha apresentação. No caso do Graciliano, né, nos Estados Unidos, né, é bem diferente, ou seja, começa a se falar efetivamente do Graciliano nos Estados Unidos depois da publicação do primeiro livro dele, que é Angústia, em 1946, pela editora Knopf aqui. Então, aqui é uma capa da primeira página do contrato, aqui que foi celebrado entre ele e o Alfred Knopf, o editor. O contrato é de 44, e esse contrato e a tradução de Angústia, né, é algo que se dá no contexto da política de boa vizinhança do Roosevelt, tá? Então, tem aquele famoso Office of the Coordinator of Inter-American Relations, acho que é essa cadê aqui, se eu encontrei aqui o nome dele precisamente, aqui, ó, Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, perdão. Então, é um órgão diretamente subordinado ao Departamento de Estado, que financiou traduções, publicações, ou seja, usava-se a cultura também como uma forma de sedução, embora o maior interesse dos Estados Unidos fosse em função dos recursos naturais, da localização geográfica, e também para se fazer propaganda americana, propaganda antinazistas, anti-germânica, de modo mais geral, né, enfim. E os livros, eles entraram nessa estratégia de sedução, né? Se até a década de 40, né, as traduções de textos de livros brasileiros para a língua inglesa era algo que se devia muito mais a uma vontade pessoal de alguns tradutores, né? A partir dos anos 40, não, tem uma motivação política aí, inclusive na própria seleção dos títulos. Tem um trabalho aqui que é bem importante para se entender esse processo, de uma professora da Universidade Federal da Bahia, Elisa Morinaca, chamada Política Cultural e Jogos de Poder na Tradução da Narrativa de Ficção Brasileira nos Estados Unidos. Ela faz um levantamento de toda a tradução de literatura brasileira nos Estados Unidos, e aí entra, no caso aqui especificamente, né, ela trata de 9 romances em específico, no qual ela encontrou documentação no Departamento de Estado, e ela começa a falar um pouco de cada um deles, entre os quais a gente encontra também aqui o Angústia, né, traduzido como Anguish, né, por o Louis C. Kaplan, que é um funcionário dos Correios de Chicago, e ele tinha interesse por obras de alta literatura, e ele envia uma carta para o Graciliano manifestando o interesse por traduzir Angústia, antes mesmo da Blanche Knopf escrever para o Graciliano manifestando o interesse. Ela se surpreende com a resposta do Graciliano de que ele já havia meio que informalmente estabelecido que o Kaplan faria a tradução, né? Então, se a gente olhar aqui pela correspondência trocada entre o Graciliano e a Blanche Knopf, que é a mulher do Alfred Knopf, os dois tocavam essa editora nova-iorquina que foi fundada em 1915, e tem um papel muito importante na história do livro nos Estados Unidos, né? Seja pelo catálogo de autores editados, seja pela qualidade gráfica, material dos livros, né? Só vocês terem uma ideia, aqui a capa do Angústia, que é uma capa dura, né, tem essa folha, perdão, essa capa, agora me fugiu o termo específico que a gente usa para cobrir, né, a capa dura, enfim, é uma bela edição, aqui de 46, que é a primeira, né, que a gente tem. Então, deixa eu voltar aqui para só para finalizar, eu não sei se eu ainda tenho muito ou pouco tempo, ou já acabou meu tempo, já acabou? 1 minuto. Então, só para eu fechar aqui, né, e o Graciliano, ele, nessa carta, né, a gente está aqui no... Jaqueta, muito obrigado. O Graciliano, ele fala, né, nessa carta para Blanche Knopf, ele fala da tradução como o horrível trabalho de passar obras de arte de uma língua para outra. Tá? Então, ele se refere dessa forma a esse esforço tradutório, né, e a gente percebe que o Graciliano, e eu encontrei também uma correspondência que fala do balanço de royalties, né, que ele receberia, 2 anos depois do lançamento do livro, tinham sido vendidos 22 cópias só,
só para vocês verem o quanto que a ressonância dele se restringiu, se circunscreveu à academia, praticamente, e isso que a gente vai assistir nos anos subsequentes, né, ou seja, quando o livro foi lançado, tem uma crítica de jornal New York Times, uma crítica importante, incensando a obra, destacando o quanto que ela era representativa e estava colada com a modernidade narrativa que vinha da Europa, enfim, e depois o que a gente vai assistir é a análise, o Graciliano sendo objeto de estudos majoritariamente, isso já no contexto da Guerra Fria, de investimento em centros de estudos luso-brasileiros ou hispano-brasileiros, enfim, e aí vai ser nesse contexto que a obra dele vai ser estudada. Tá? Eu teria muito mais coisa para falar aqui, mas eu acho que para respeitar aqui o tempo e depois eu acho que pode se abrir espaço aqui para mais alguns debates, enfim. É isso, muito obrigado, agradeço a acolhida e, enfim, obrigado. Muito obrigada, professor Tiago. Bom, nós vamos abrir para o debate. Quero agradecer a todos, né? Mas agora, então, vamos ter nosso espaço para o debate. Quem gostaria, por favor, de começar? Eu notei que um fio condutor, né? Mas é hiper amplo dessa nossa mesa, é a memória, né? A busca de identidade, mas a memória, de certa forma. Né? Então, convido os colegas que aqui estão para fazer perguntas aos nossos participantes. Eu gostaria de expressar, assim, a minha felicidade mesmo de estar participando desse trabalho aqui nessa tarde, porque o professor Tiago falando, né, a aproximação aí na questão da editora, a qualidade das publicações, né, da editora Knopf, a paixão do Alfred Knopf pela literatura brasileira. Então, assim, tem essa aproximação com o meu trabalho nesse sentido, né, e um dos projetos que eu tenho para essa pesquisa que eu comecei no mestrado, inclusive foi o meu próprio orientador, né, que me falou, olha, Daniela, você tem um campo fértil aí, porque tem muita coisa em volta aí nessa publicação de Uma Vida em Segredo. O próprio fato de eu ter conseguido esse contato com o tradutor, né, da obra, já é de uma riqueza, a entrevista que ele me concedeu, assim, é de uma riqueza de detalhes, que eu acho que para cada resposta ali caberia um projeto ou um subprojeto dentro de um projeto. E durante essa garimpagem minha, né, buscando quem é o tradutor, porque eu queria fazer essa interface, né, entre autor e tradutor, eu tive acesso a muitos catálogos, né, da editora Knopf. E seria um trabalho mesmo de formiguinha, de catalogação dessas obras, né, brasileiras, às vezes até de autores desconhecidos, que o Alfred gostou, né, e como ele mesmo colocou para o Miller. Eu não estou perguntando, porque o Miller perguntou para ele, mas será que isso vai vender nos Estados Unidos? Ele falou, eu não estou te perguntando, eu não estou fazendo isso por dinheiro, né, é por amor pela literatura brasileira, eu quero este livro no catálogo da minha editora. E aí aconteceu, né, a tradução de Uma Vida em Segredo. Então, professor Tiago, eu acho que para um futuro próximo a gente pode manter, né, um diálogo sobre a questão aí das publicações mesmo. Sim, se você me permite um breve comentário, né, eu ainda preciso me inteirar mais a respeito dessa relação do Knopf com os escritores brasileiros, mas tem-se, né, a notícia não, isso se deu efetivamente, né, a Blanche Knopf, em 1942, faz parte de uma missão cultural americana que vem ao Brasil, e aí há um estreitamento de contato, né, principalmente com o Jorge Amado e o Gilberto Freire, né, de início, a gente vai perceber que antes de Angústia, é publicado em Portugal, nos Estados Unidos, perdão, o Terras Sem Fim, né, The Violent Land, né, e aí do Gilberto Freire, né, publicado Casa Grande Senzala, e uma Brasil One Interpretation, acho que é isso, são dois livros do Gilberto Freire. Então, eu acho que é aí que se constrói essa relação com o Brasil,
porque me parece assim, e eu acho que o caso do Graciliano é um pouco emblemático, né, porque nesse contrato que eu mencionei, estavam previstas a edição de mais 2 livros dele, só que elas nunca se realizaram, pela Knopf. Tanto que ela vendeu os direitos depois do Angústia para uma outra editora americana. Então, como é que eu posso dizer assim, reconheceu-se que era um grande livro, né, e eles tiveram também uma indicação importante para publicar o Graciliano, que foi do Samuel Putnam, que é uma figura importante também aí um brasilianista, né, mas esse novo contexto que você está falando do Outono Dourado já nos anos 60, né, Isso. eu acho que já é de uma relação já muito bem estabelecida, e o Jorge Amado já era um best-seller nos anos 60 nos Estados Unidos com Gabriela. Isso. Eles eram amigos, né? O Knopf era amigo do pessoal do Jorge Amado, frequentava a casa do Jorge Amado aqui no Brasil. Então, eu acho que aí, esse que você falou desse interesse quase pela literatura brasileira, eu acho que é algo que foi se construindo, porque até os anos 40 me parece que é uma motivação política mesmo, né? E depois eu acho que vem essa coisa da editora, e a Coleções Borzoi, acho que assim se pronuncia, da Knopf, né? Ela se enriqueceu muito com a literatura latino-americana e a brasileira também, né? Então, acho que, na verdade, é um movimento duplo, o interesse da editora, mas uma facilitação, né, por parte do governo americano, que financiou as traduções. Certo. E sobre a questão, só para finalizar, para dar oportunidade para os colegas também, a questão do contrato, né, não tem nada que fala assim, a participação de Jorge Amado nessa tradução. Não descobriu um contrato, o tradutor não conheceu o Altran Dourado, e o Altran, ele era muito, assim, como que eu posso colocar, muito exigente na questão da escrita dele, inclusive tem uma das edições que ele escreve uma carta para a editora, se não me engano é a Tecnoprint, aqui no Brasil, e ele xinga literalmente o editor, porque com autorização de quem que colocou vírgula, tirou vírgula, colocou aspa, tirou aspas do livro dele. E no caso da tradução em língua inglesa, o que o Edgar Miller fez? Ele transformou o discurso direto livre do Altran Dourado, que faz parte da questão do fluxo de consciência, né, que é uma das técnicas do Altran, e ele coloca tudo entre aspas, então, ou seja, ele descaracterizou, de uma certa forma, a obra de Altran Dourado. E, peraí, Altran Dourado não falou nada? Né? Então, tem muito mistério aí ainda para a gente pesquisar. Sim. Obrigada. Se vocês me permitem, eu vou passar a palavra pela inscrição no chat para a Carolina, depois o Silvio e a professora Gisele. Por enquanto, são as pessoas nessa ordem que eu vi aqui, né? Carolina, sua pergunta, faz favor. Então, eu queria fazer uma pergunta para o professor Tiago. Primeiro, queria te parabenizar pela apresentação, achei muito legal a sua pesquisa. Obrigado. E aí você falou sobre um livro que você está pretendendo publicar, que é Graciliano Ramos, Na Terra de Camões, porque os outros 2 que você publicou com a professora Ieda me ajudaram muito, que foi Garranchos e Cangaços. E aí eu queria saber um pouco mais sobre esse livro, e aí se você tem uma previsão de quando ele vai sair, porque eu fiquei bem interessada assim, nesse projeto. Tá, Carolina, obrigado, eu fico lisonjeado aqui, feliz que você esteja usando o nosso Cangaços aqui na sua pesquisa, e, enfim, muito interessante também essa relação do Graciliano com Tolstói, que a ênfase quase sempre é no Dostoiévski, né, eu acho que essa visada sua, eu acho que pode trazer muita coisa nova também. Com relação a esse livro, Graciliano na Terra de Camões, ele é na verdade, a publicação do meu segundo doutorado, né, eu fiz um doutorado em comunicação, depois eu fiz um segundo em letras, propriamente, e agora ele vai sair pela editora Ateliê Editorial, e pelo que o editor me disse, provavelmente até o final do ano. Então, em linhas gerais, o que eu faço ali, de um modo geral, é estudar esse intercâmbio literário e editorial entre Brasil e Portugal, né, a partir do final dos anos 30 até os anos 50, com ênfase, né, na recuperação de fontes primárias. O Silvio aqui me colocou uma pergunta falando do professor Arnaldo Saraiva, né, o Arnaldo Saraiva, ele foi um interlocutor importante, eu estive no Porto, visitei-o, a gente trocou muita figurinha ao longo dos anos, inclusive ele tinha uma carta do Graciliano enviada ao José Osório de Oliveira, né, e depois de muita insistência, de muita discussão com ele, no sentido intelectual do termo mesmo, eu encontrei recentemente, no ano passado, num congresso em Goiânia, né, e eu pude ter acesso a esse material, enfim. Então, eu procuro documentar essa chegada do romance de 30 em Portugal, com ênfase na figura do Graciliano,
E aí eu faço, na verdade, eu faço uma edição, como eu mencionei, da recepção crítica do Graciliano em Portugal. Então, o levantamento realmente de fontes e de modo que, assim, a gente percebe nesse levantamento, né, como que ele foi sendo lido, seja pelos críticos neorrealistas, seja pelos críticos presencistas. Pra você ter uma ideia, né, e acho muito curioso a gente ler o autor desse fora do próprio contexto no qual a obra foi inicialmente publicada, né, por exemplo, tem um crítico português que o Otto Maria Carpo faz referência como aquele mais incompreensivo da obra do Graciliano, chamado João Gaspar Simões, que é um crítico importantíssimo em Portugal, e é um crítico que é um dos fundadores da revista Presença. Olha o que ele disse de Angústia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ele fala assim, de fato, em Angústia está patente a incapacidade do escritor americano, não só brasileiro, note-se, para descer ao estudo do homem no que há nele de mais complexo. Graciliano quis dar vida interior e expressão analítica dela a um ser que se nos afigura destituído de interioridade. Ou seja, ele está dizendo, numa visada extremamente colonialista, que a técnica que ele empregou para tratar desse homem, as memórias do subsolo, desse homem, o Luiz da Silva, ela seria inadequada, porque só um europeu poderia fazer aquilo. Ou seja, ele procurou conferir uma verticalização, uma interiorização desse personagem que na verdade não existiria. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Lógico que essa é uma crítica, mas há muitas outras com visadas extremamente distintas, mas a gente não vê isso no Brasil. Né? Ou seja, aqui é uma paulada no Graciliano enorme, tanto que depois ele retoma essa crítica em outros contextos, enfim, isso aparece na tradição do autor. Né? Então eu procuro fazer isso, Carolina, nesse livro de modo geral, né? E eu avanço aqui até os últimos textos do Adolfo de Casais Monteiro, que é uma leitura muito mais do Graciliano sem Nordeste, ou seja, um autor muito mais universalista do que qualquer outra coisa, para além do pressuposto regional. Posso até dar uma olhada, não me recordo agora se há alguma menção específica ao Tolstói, porque é muito comum, tanto na crítica portuguesa quanto na crítica americana, essa aproximação com autores mais conhecidos do cânone internacional, como uma forma de trazer aquele autor desconhecido de um sistema literário menor para se aproximar, menor no contexto da República Mundial das Letras, tá? Não quero dizer, não é um caráter valorativo aqui nesse sentido, tá? Então, é por aí. Muito obrigada. Silvio, que bom que o professor conseguiu pegar aí no pulo seu comentário, eu ia passar em seguida para ele. Obrigada pela pergunta. Professora Gisele, por favor. Microfone. Gisele, você está aqui. Você escreveu. Daniela? Isso, para a Daniela. Isso, eu queria fazer uma pergunta para a Daniela. Pois não. Fiquei muito feliz, Daniela, de a gente ter você quando foi apresentar, falou sobre o nosso ponto de contato, né? Uhum. E acho que isso é bastante interessante para a gente pensar, mas eu queria falar uma coisa a respeito de uma própria questão que você apresenta dessa parte do livro, que você fala de uma linearidade, e também que se você pudesse, então, elaborar um pouquinho mais essa questão que você mesma tinha que você tinha na sua pesquisa, né? Como Edgar Miller transporta o leitor norte-americano para esse mundo, né? Ficcional, né? Você chama de real, né? Ficção aí do interior de Minas. Queria que você elaborasse um pouquinho sobre isso, porque me chamou bastante atenção esse aspecto, porque, por exemplo, a gente observa nas nossas pesquisas, né, em relação a algumas questões com memória, por exemplo, ou como a gente tem a perspectiva, né, de uma não linearidade, né, na obra do Álvaro Azul Corvo, porque você tem uma questão de memória aí, né? Eu gostaria de que você elaborasse um pouquinho a respeito dessa sua própria pesquisa
Por gentileza. Então, a questão, esse é um dos pontos, né, que eu abordo na minha pesquisa, além porque o que me chamou a atenção primeiro foi a questão linguística, né, e assim, Uma Vida em Segredo emociona. Eu, particularmente, fiquei profundamente tocada pela obra e foi por isso que eu quis pesquisar. E não sou da literatura, sou mais da linguística, então eu busquei esse ponto de contato entre literatura e linguística. E eu falei, mas por que quando eu leio, né, a Hidden Life, assim, não me evoca nada, nenhuma lembrança, nenhuma emoção, não me leva a tantas reflexões. Eu falei, talvez seja os recursos linguísticos, né, que o tradutor utilizou. E, assim, de fato, ele busca, né, da melhor forma possível, e aí foi uma das hipóteses minha que veio por água abaixo, porque uma coisa é você ler por prazer, e outra coisa é você ler para aprofundar, né, nas questões de pesquisa mesmo. E, de fato, ele consegue isso pelas memórias de infância dele, pelo fato dele ter vivido em um ambiente rural, tão rural quanto a Biela, de Uma Vida em Segredo. E a musicalidade está muito presente em Uma Vida em Segredo. Então, seja pelo barulho lá do riachinho correndo, o barulho do manjolo, os passarinhos cantando. E o Miller, pela falta, às vezes, de um vocabulário mais específico, mais regional na língua inglesa, ele poetiza o texto pela musicalidade, né? Então, ele faz adições ao texto por onomatopeias, descrevendo melhor as paisagens, e aí, nesse sentido, ele consegue nos transportar, né, para vamos dizer assim, para o ambiente rural, não necessariamente o ambiente das Minas Gerais, né, que é bem típico, e eu acho que é complicado para um leitor americano, né, lá de final de início de década de 70, os que leram a obra, conseguirem, de fato, visualizar essa ambientação mineira, tá? Então, nesse sentido, ele consegue, sim. As estratégias que ele usa, né? Ora ele traduz as palavras, ora ele não traduz, ora ele contém demais a fala da Biela, porque a Biela fala muito palavrão, e aí ele omite esses palavrões, né? Mas na questão da ambientação, né? Da geografia, do espaço físico, ele consegue fazer isso muito bem, inclusive com muita poeticidade. E o que me causou surpresa pelo fato dele não ser um tradutor, ele é um jornalista, né? Lembrando que ele teve a ajuda da esposa brasileira, que é professora de espanhol, né? Nesse processo aí da tradução da obra. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Sim, muito bem. Eu acho que essa questão... O microfone. Seu microfone desligou, Gisele. Pronto, ok, desculpem. Eu acho que essa questão linguística é muito importante, porque a gente observa isso em vários, né, em vários imigrantes, né, por exemplo, na nossa questão dos imigrantes, né, você observa, e a questão aí do tradutor que tem de fazer isso, porque ele deixou Ave Maria, por exemplo, né, como você mostrou, ele pôs tal em letra maiúscula, né, mas ele não pôs Hail Mary, por exemplo, né? Isso. Ele deixou, né, a Ave Maria. Uma escolha, então, aí, né, do tradutor. Eu acho bastante interessante observar que na parte linguística, quando a gente observa na questão, por exemplo, imigratória, em que há essa mistura, né, e essa preocupação de você transpor essa barreira também, né, linguística, e poder, para você ser um verdadeiro, né, ser daquela sociedade, né? Isso. E aí a gente observa a questão do tradutor para ele poder transportar esse leitor brasileiro, né, transportar esse leitor americano, perdão, né, para a nossa realidade, né? Isso. Eu achei bastante interessante. Muito obrigada mesmo, viu, Daniela? Eu que agradeço, Gisele. Você vê outros pontos de contato, Gisele?
Eu acho, Maria Cláudia, que essa questão cultural, né, que sempre vai perpassar aí, né, a parte do tradutor, e também para a gente verificar como que como é que essas possibilidades ocorrem pelas escolhas aí, né, que ele fez. Eu acho que a questão cultural é importante, porque ele teve de explicar o garapa, né? Ele teve de explicar a garapa. Então, são questões culturais que vão tanto para os imigrantes, né, de você ter de se adaptar a uma série de novas possibilidades, né, e você, então, ter de transportar esse americano para esta realidade, né, e como que ele vai trabalhar essas questões linguísticas. Gostei bastante dessa questão cultural. E cada vez para os tradutores, né, as coisas vão ficando bastante complexas também, né, para as novas gerações, que por exemplo, não sabem assim, o que é mata-borrão, né, então eles vão ter de traduzir, vão ter de explicar. As novas gerações vão ter também, os tradutores vão ter outras perspectivas daqui para frente. Tem uma outra palavra que ele usa lá, e aparece só uma vez também no texto, mutirão, que o Dourado coloca lá, eles foram para o mutirão, e era a festa do mutirão. E aí o que ele faz? Ele faz uma adição também, ele não explica o que é mutirão, ele coloca a palavra feast antes. Então deixa claro para o leitor americano, né, uma palavra, e ele grifa em itálico, né, essas palavras que ele deixa em português. Jabuticaba, ele coloca jabuticabeira tree, a sweet fruit, então, já consegue também fazer o leitor, né, pelo menos imaginar o que seria essa fruta, o que seria essa festa, enfim. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Márcia, você gostaria de fazer uma pergunta para a Gisele e a Clara? Eu gostaria. É que, falando das vozes narrativas, vocês comentaram que a personagem, há uma mistura das vozes narrativas quando ela ainda não descobriu a sua identidade. Quando ela descobre, muda essa voz narrativa ou não? Como ficou isso no romance? Ela acaba não mudando as vozes narrativas. Então, eu acho que, assim, no começo, até mais ou menos no meio do livro, quando você vai lendo, não tem, assim, uma distinção de que a voz narrativa mudou, ou sobre quem ela está falando. Então, é muito interessante, porque tem uma mistura. Então, às vezes, ela está falando das próprias lembranças, aí ela passa a falar das lembranças do padrasto, e depois ela passa a falar das lembranças da mãe, e etc. Então, conforme você vai lendo o livro, você vai identificando quem é que está falando pelo costume com a história narrativa que está acontecendo. Depois que ela se descobre, o texto narrativo continua, assim, essa mistura de vozes, mas você já está acostumado a identificar quem é quem no texto. Então, eu achei isso extremamente interessante. E não é linear, né? Então, ela tá falando... Ela conta sobre a história dela atual, o passado recente dela, o que aconteceu com a mãe, que a mãe veio a falecer, e aí ela mudou para os Estados Unidos. Aí depois ela começa a falar sobre a história do padrasto que lutou nas guerrilhas no Brasil, e depois ela conta da história do padrasto que foi treinar, acho que foi no Vietnã, ou na China, foi fazer treinamento de guerrilha na China, e depois ele passou para Londres, aí depois ela passa a falar das memórias da mãe nos Estados Unidos, e você acaba identificando quem é quem, e mais ou menos o que está acontecendo. Às vezes você dá uma perdida, por causa dessa não linearidade do romance, mas no final, eu acho que no final, assim, existe uma conjunção, tipo, um desfecho para todas as histórias, né? Então você tem o desfecho do padrasto, o desfecho da mãe, que a gente descobre quem é a mãe dela, a gente só descobre o nome da mãe, acho que a partir de 2/3 do romance, alguma coisa assim. Mas você vai descobrindo, assim, pedaços da identidade de todos esses personagens e da própria narradora, que no final você consegue juntar tudo e fazer, vou usar esse verbo, não sei se é certo, realizar quem é quem. Legal. Perceber, né? Notar. Perceber, isso aí. Porque, na verdade, começa nessa narrativa dela, né? A história dela começa, né, do meio do livro para frente, né?
Isso. Ela começa a contar da história dela agora, depois ela volta para o passado, aí ela volta para o presente, depois ela vai para o mais passado ainda, depois ela volta para o meio. Uhum. É uma teia, não é linear. Nesse mesmo sentido linguístico, eu teria uma pergunta para a Carolina também, mas é uma pergunta de ignorante em Tolstói, porque o estilo do Graciliano Ramos eu acho uma coisa impressionante, porque a Valnice Nogueira Galvão fala que ele é sem concessões para qualquer tipo de regionalismo. E ele herdou um pouco isso do Tolstói, tem alguma coisa a ver, você acha? Você fala no sentido de regionalismo? Você fala no sentido de ter traços regionais porque herdou do Tolstói? Não, assim, tem a escrita dele, o modo dele escrever, tem alguma herança do Tolstói? Eu não sei se minha pergunta tem a ver, sabe? Porque eu conheço pouquíssimo Tolstói. É que o estilo do Graciliano Ramos me impressiona muito, porque ele não tem nada de um regionalista estrito sensu. Se a gente pensar no modo de escrever, talvez eles sejam bem diferentes, né? Porque o Graciliano Ramos, ele é bem restrito, a escrita dele é bem resumida, ele inclusive conta, né, nas memórias dele, que ele escrevia os livros dele, depois ele revisava tentando cortar o máximo possível, né? E o Tolstói já é assim, ele escreve muito, né? Tudo muito longo. Então, no modo de escrita, realmente, eles são diferentes. Só que eu acho que nos recursos que eles utilizam, por exemplo, na singularização do olhar, né? Que é um recurso que o Chiklovsky fala que o Tolstói vai usar, né? Que é descrever alguma coisa como se visse pela primeira vez. O Graciliano Ramos usa muito isso quando ele coloca a visão ali da baleia, né, em Vidas Secas, como se algo tivesse sido visto pela primeira vez. Então, eu acho que o modo de escrita realmente é muito diferente, né? Até o tamanho dos livros, eu acho que denuncia isso. Mas eu acho que os recursos que eles utilizam é que são bem comuns, assim. E nessa questão do regionalismo, eu acredito que um ponto em comum entre os dois é que eles utilizam, sim, elementos regionais, mas eles levam esses elementos regionais para o universal. E isso foi o que me chamou a atenção na obra dos dois, depois que eu li, né, na verdade, a minha tese nasceu de uma declaração que ele dá para o filho dele, Ricardo Ramos, em Retrato Fragmentado, e é bem sobre isso, sobre como eles conseguem utilizar traços regionais, mas elaborarem para uma obra que é universal, né? Então, realmente, chamar eles de estritamente regionalistas não seria justo, né? Uhum. Temos mais um tempinho, se houver ainda perguntas para o debate. Nós poderíamos destacar mais uma coisa em relação ao livro da Adriana, por gentileza, Maria Cláudia, por favor. Gostaria de falar, Clara, sobre a visão estereotipada, não é? Porque as amigas escreviam para ela, os americanos são todos loiros, de olhos azuis. Eu gostaria de que você elaborasse um pouco sobre isso, e a nossa também, não é? Vocês moram na selva, essa coisa, e a identificação que a gente não tem com os latinos, porque a gente também, muitas vezes, não é? Em muitas ocasiões, a gente é tomado, né, não por brasileiro, mas por ou mexicano, ou argentino, ou chileno, né, e a gente afirma que a gente é brasileiro, né, parece que há uma necessidade de uma diferenciação, né. Eu gostaria de que a Clara elaborasse um pouquinho sobre isso, por favor, no livro da Adriana. Ela fala isso na página... Cadê? Aqui, na página 96 e página 97. Então, ela está falando um pouquinho sobre a questão das amigas dela, que na verdade, uma amiga indiana dela, que queria saber como é que era. Ela está conversando, está contando o que as amigas brasileiras perguntam sobre os americanos. Então, ela vai e fala: minhas ex-colegas de escola me mandavam e-mails do Rio de Janeiro, já esquecidas do luto imposto quando eu ainda transitava no meio delas. Como é a vida nos Estados Unidos? Os meninos são mesmo bonitos? Loiros e de olhos azuis? Você vai conhecer a Disney? Você vai conhecer Hollywood? É verdade que as crianças vão armadas para a escola e de vez em quando saem atirando em todo mundo? É verdade que as pessoas só comem hambúrguer, pizza e só bebem Coca-Cola?
É verdade que as americanas são peitudas? Então, ela confronta alguns tipos de estereótipos. Ela é forçada a ver, tipo, quais são os estereótipos que os brasileiros têm dos americanos e, ao mesmo tempo, quais são os estereótipos que os brasileiros têm de si mesmo. Então, ela vai falar sobre a questão de... Ai, peraí que eu perdi aqui. Sobre a questão do Brazilian Jiu-Jitsu, sobre a questão da gente só querer se relacionar com o Brasil a partir das coisas boas e querer descartar as coisas ruins. Você só menciona que você é brasileiro quando falam alguma coisa boa. E também, ela fala aqui na página 96, assim, se bem que os brasileiros sempre se colocaram de um modo bem claro nessa história, alto lá, não somos imigrantes hispânicos. Pode olhar para o nosso rosto, a gente, inclusive, é bem diferente em termos de biotipo. E não falamos espanhol, falamos português. É muito interessante a gente ver essa dinâmica nos Estados Unidos, especialmente na academia, em que brasileiros são colocados juntos com a comunidade latino-americana, né, porque América Latina, mas quando a gente sai fora de uma comunidade acadêmica, nos Estados Unidos, nesse cluster de brasileiros que tem, tanto perto de Boston quanto na Flórida, eles não gostam de se relacionados a latino-americanos, não gostam de se associar por causa do estereótipo latino-americano nos Estados Unidos, que também não é visto como uma coisa boa. Então, o brasileiro nos Estados Unidos não quer ser associado nem a Brasil, nem a latino. Ele quer o American Way of Life. Então, ele tenta parecer, ele tenta se encaixar nessa categoria, ao negar o Brasil, negar a latinidade, mas também não fazer parte da American Way of Life. Que é o que ela fala nesse trechinho um pouquinho, também aparece no romance. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que essa questão é interessante mesmo, né, de a gente não querer ter essa conexão, né, com os países hispânicos. Nós não somos hispânicos, né, nós falamos português, não falamos, né, espanhol. A gente tenta uma diferenciação em relação a isso, e aí a Adriana Lisboa apresenta essa coisa da visão dos latinos, né, que são preguiçosos, que não querem trabalhar, que não querem, então, que não corresponde, obviamente, né, à realidade, apenas uma perspectiva que há, né, em relação aos imigrantes latinos nos Estados Unidos. Obrigada, Gisele e Clara. Darei a mesma oportunidade a Daniela, a Carolina e ao Tiago, se quiserem acrescentar alguma coisa. Suas falas. Se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Bom, então eu vou agradecer a participação de todos, parabenizá-los pelas pesquisas, pelos estudos, pelas comunicações. Tiago, muito obrigada. Seus estudos paratextuais me encantam. Tá? Bom trabalho, boa continuação, bom trabalho. Obrigada. A todos. Nós estamos, então, encerrando essa nossa segunda mesa. Tá? E amanhã teremos a nossa terceira mesa às 10 horas da manhã e a quarta mesa às 15 horas. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada por fazerem parte do nosso simpósio. Muito obrigada por tudo. Parabéns a todos. Obrigado. A todas. Muito obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Tudo de bom.